Hoje é dia de Retrospectiva 2019. Aqui é Yorui e não fazer esse podcast é inevitável. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo sangue é belo, mesmo o dono não sendo. Eu sou o Turo Mamed e vou falar merda com vocês durante algumas horas. Olá, como dizem alguns filósofos contemporâneos de hoje em dia, ninguém se aposenta por definitivo. Eu sou Sakamoto e alguns de vocês já até me conhecem. Sejam bem-vindos. Essa não é a terceira vez que nós tentamos. Meu nome é Gabriel e eu estou aqui como convidado para falar algumas coisas com vocês. Bom, pessoal, como vocês já viram pelo título, afinal de contas que está aí embaixo na descrição e tudo mais, vamos falar exatamente sobre isso. O conteúdo que nos interessa de filmes, séries, nerds e por aí vai, que foram destaque em 2019. Mas porque agora quase em fevereiro, meu querido ano acabou dia 31 de dezembro. Quem faz, né, expectativa, retrospectiva, essas coisas tudo, e no final, antes de acabar o ano, é doido. Sem mais delongas, fiquem bem confortáveis, aperte os cintos e vamos lá. Pois bem, como primeiro tema de nosso podcast, o tema escolhido foi What the fuck Blizzard? Por que eu escolhi esse tema? Eu acho que vocês da comunidade nerd já devem ter percebido. A Blizzard vem sofrendo por várias mudanças nos últimos tempos. Essas mudanças não são de agora, mas, digamos assim, as consequências estão sendo vistas agora. Pois muito bem, para quem ainda não sabe, a Blizzard e a Activision se fundiram no ano de 2008, se não falha a memória. Ano de 2008, certo? Certo. Ok. No ano de 2008 elas se fundiram, há cerca de um ano ou dois. A Activision se tornou dona da maior parte das ações da Blizzard, ou seja, os executivos que mandavam na Activision agora mandam na Activision e na Blizzard. E as mudanças podem ser sentidas agora, como a redução de funcionários em quase 90% no que diz respeito à manutenção do jogo Heroes of the Storm, os roteiros fraquíssimos das 3 últimas expansões de World of Warcraft, e bem como outros problemas em geral de roteiro de jogos, de anúncios atrasados, enfim, coisas que decepcionam os fãs e que não era do feitio da Blizzard, porque a Blizzard sempre teve uma relação muito boa com a sua base de fãs. Fãs fiéis que já estavam com a Blizzard, por assim dizer, de 10 anos para cima, e agora essa relação está em ruínas. Bem, eu trouxe esse assunto à tona por 2 motivos principais. Primeiro, talvez estejamos vendo a morte de uma gigante, a falência de uma gigante do mundo dos jogos, e isso não deixa de ser triste, visto que ela detém obras-primas, como o próprio Diablo, como os primeiros anos de World of Warcraft, eram como o próprio StarCraft, que deu origem ao Dota, que deu origem ao League of Legends, que o mundo inteiro conhece hoje em dia. Então a Blizzard tem aí um legado muito grande. Então, Uta, como jogador assíduo de jogos da Blizzard, visto que você joga Hearthstone até hoje, o que você tem a dizer? Quais são os seus 5 minutos sobre essas mudanças? E você como cliente da Blizzard, como jogador da Blizzard, como você tem sentido elas e de que maneira isso está afetando os jogadores? Pois é, tudo. Quanto aos outros jogos da Blizzard, os outros setores dela, eu não posso comentar muito a respeito. Pode deixar que eu vou que eu vou falar mal ainda, bastante. Mas a respeito do Hearthstone, o que eu posso dizer é que eu não sinto há muito tempo a Blizzard tomando uma iniciativa dela, única, como se ela estivesse tendo uma ideia que nunca foi tida antes. Eu posso ver, assim como outros jogos fazem, mas era de se esperar mais que a Blizzard nesse quesito.
que é não só copiar ou se utilizar de ideias que outras gigantes já fazem, só adaptando ao seu cenário específico. O League of Legends, por exemplo, ele fez uma série de alterações para introduzir vários outros segmentos de seus jogos. E algumas pessoas, até ao citar o Hearthstone hoje, dizem que é só mais uma medida parecida com coisas que o LoL fez ou coisas que outros gigantes também já fizeram. Então eu acho que já há muito tempo ela não toma algo novo, assim, que possa dar a ela um título. Eu acho que ela vive muito do passado dela, por ter introduzido alguns desses jogos realmente importantes, mas que hoje outros já aprimoraram eles, já superaram eles em vários quesitos. No caso, você está falando do modo de jogo que foi adicionado mais recentemente em Hearthstone, certo? Isso. Que, sim, não ouvi apenas uma vez, não ouvi só de uma pessoa, que é uma cópia de um dos modos de jogo que foi adicionado em League of Legends. Bom você lembrar de League of Legends, porque enquanto estamos vendo a possível morte de um gigante, estamos vendo a ascensão consolidada de outro. Com toda a gama de jogos que foram anunciados, com toda a gama de jogos que serão lançados e modos de jogo que estão sendo lançados por League of Legends já se tornou uma marca poderosa para todo tipo de jogo. Querendo ou não, a Riot Games ela tá se tornando uma potência do mundo dos jogos. Aliás, já é uma potência do mundo dos jogos, fazendo muita coisa que a Blizzard deveria ter feito. E os fãs antigos da Blizzard não engolem e nem nunca irão engolir, na minha opinião. A gente chegou a maconha, eu falei rapidão. Todo mundo sabe que isso é sinônimo de Muamba. Pois bem. Enfim, esse assunto ele foi trago. Tá certo? Não, tu tá sendo puxado pra maconha. Só um comentário breve. Tinha um pessoal que eles são fã de World of Warcraft, se eu não me engano, que eles estavam me falando que vou chamar de reboot, que eles fizeram do começo do World of Warcraft, eu acredito, ele tá chamando de novo a galera. Não foi reboot. Então, não foi um reboot. Porque assim, as primeiras expansões de World of Warcraft sempre estiveram ali, certo? Se você comprar o seu World of Warcraft hoje, a sua licença, pagar a sua mensalidade certinho, você vai poder jogar o jogo desde o começo, todos os mapas, todas as raids, tudo normalzinho e tal. Só que, como é um jogo que tem expansões, por consequência, ele tem atualizações a cada nova expansão, as primeiras expansões elas sofrem mudanças por conta das atualizações. Então, as primeiras expansões de WoW não são mais a mesma coisa de quando o jogo foi lançado. O que a Blizzard fez? Pegou o jogo base, por assim dizer. O que a Blizzard fez? Pegou o jogo base e relançou ele, entre várias aspas, dedicou um servidor ao jogo base tal qual ele foi lançado pela primeira vez, sem nenhuma das atualizações de expansão. Entendeu? Entendi. Então é como se você estivesse jogando o WoW clássico. Aliás, não é como se você estivesse jogando. Você, nesse servidor dedicado ao WoW clássico, a primeira expansão do WoW, você está jogando o WoW clássico, sem as atualizações do Pandaria, do Lords of Draenor. Embora realmente eu tenha ouvido algumas pessoas próximas a mim comentando sobre essa atitude da Blizzard, eu ainda acho que isso não atrai novos jogadores. Porque todas as pessoas que eu ouvi falar sobre isso eram antigos jogadores que, pela nostalgia, saudosismo, eles estavam adorando essa nova medida. Eu acho até que parece que ficou mais leve, né? Sim. O jogo. Mas é viver do passado. Continua a ideia de não lançar nada único, nada inovador para o cenário. Com certeza. A última grande inovação deles, querendo ou não, e eu falo isso com bastante pesar como um fã que sou da Blizzard, a última grande inovação deles foi uma inovação entre várias aspas, que foi finalmente o lançamento do Heroes of the Storm
Há quem vá dizer que a última grande inovação deles foi o Overwatch, mas já haviam outros formatos de jogo com o mesmo sistema de Overwatch. Eles apenas pegaram esse sistema e criaram uma belíssima história em cima, isso não dá para negar, mas lançaram um jogo que já havia similares no mercado. Vamos ao que de fato ocorreu esse ano com o nome da Blizzard, que foi a grande decepção dos fãs com relação à empresa. O pack de decepções dos fãs para com a Blizzard, nós vemos o que já pode ser visto como talvez o próximo grande fiasco da Blizzard, que vai colocar o último prego nesse caixão, depois de anunciar o Diablo Immortal para mobile, enquanto todos estavam esperando o Diablo 4. Agora, em 2019, a Blizzard finalmente anunciou o Diablo 4, sem previsão de chegada. Espero que chegue antes que a empresa venha à falência, porque eu gostaria muito de jogar esse jogo. O tópico que eu escolhi para essa retrospectiva foram músicos e bandas que tinham se aposentado, se separado, que chegaram em 2019 e se reuniram. Dentre elas, nós tivemos uma banda clássica, que era o Motley Crue. Vocês podem me corrigir aí nos comentários como se pronuncia. Que era uma banda que aparentemente tinha se separado e alguns membros estavam em outros projetos, envolvidos tanto em projetos por detrás produção, e outros ainda estavam continuando na carreira musical, como, se não me engano, o baixista do Motley Crue, o Nick Six, que ele continuou fazendo música, ele estava com uma banda que ele também cantava na banda, se não me engano. Nós também tivemos um grupo de música famoso do começo dos anos 2000, o Backstreet Boys, que aparentemente tinha se dissolvido, e quando chegamos em 2019... Aparentemente, brother. Como assim aparentemente tinha se dissolvido? Se desde o final dos anos 90 não tem mais nada. Como é que uma banda aparentemente para? Eles não pararam, eles aparentemente pararam, é sério. Quem aparentemente parou alguma coisa fui eu, que aparentemente parei de beber refrigerante. Agora eu tava bebendo Pepsi. Olha, eu não tô pagando ninguém pra aparecer no podcast, viu? Eu não tô nem recebendo. Esse podcast é um patrocínio de Arcadia, sua loja de games e esportes, jogos de tabuleiro, um salgado, delicioso. Não só bandas clássicas se reuniram, nós tivemos a reunião dos Backstreet Boys, um grupo de música famoso, e não se tinha nenhuma notícia de que nenhum dos membros tinha seguido carreira solo, estava participando de produções. Eles só faziam aparições esporádicas em programas, eventos sociais e afins. Nós também tivemos... E casamento. Verdade. Pra caralho. Mas, enfim. Nós também tivemos o retorno do triteto famoso da Disney, os Jonas Brothers, para a surpresa de muitos, pois ambos os dois, na verdade, tinham seguido carreira solo, estavam fazendo sucesso. Entre muitas aspas. E um deles tinha pegado a carreira mais de produção, de mais lado produtivo, ao invés de seguir a produção de música. Em 2019, nós tivemos a reunião deles, que agradou muitos e alguns nem tanto. Entre as bandas que se reuniram em 2019, nós tivemos também o ícone do rock emo, My Chemical Romance. O que surpreendeu muitos, pois o vocalista da banda, o Gerard Way, tinha seguido a carreira de escritor, autor de quadrinhos, desenhista. Um dos membros tinha montado sua própria banda para continuar na carreira musical, e os outros membros tinham seguido a vida deles. Agora vamos para o nosso país, Brasil. Nós tivemos a reunião da duplinha mais querida do Brasil, Sandy Júnior. Você. O ingresso caro, filho. Nem rim pagava. Assim como as bandas anteriores, ambos os dois tinham seguido suas carreiras solos musicais. Tanto o Sandy,
Tanto o Sandy foi de fuder. Tanto a Sandy quanto a O Sandy e a Júnior. Não, beleza. Os dois já começou errado. Continua certo, né? onde os irmãos haviam seguido suas carreiras solos. Só. Tá foda! Não te preocupa, não vou editar nada disso. Não? Não. Amiga, coisa pra se guardar. Happy New Year. Vem cá, agora eu faço o questionamento. Isso é o... Estamos precisando pagar boletos. Vamos voltar e fazer uma grana pela nostalgia do povo? Não, acho que se duvidar deve ter sido assim. Pelo que eu sei, a irmã tava fazendo mais sucesso. Aí o irmão já tá devendo umas coisas na praça, começou a cobrar uns favor da irmã, tipo, lembra na quinta série quando eu escondi da mãe aquela nota baixa? Então, paga agora. Fazendo show nostálgico, coisa assim. Não existe aposentadoria de fato. Existe apenas aposentadoria até precisar pagar boleto. Até a hora que a Ferrari precisa de gasolina. Meu amigo, acabou a grana. Quantos últimos shows o Scorpion já fez? Verdade. Quantos últimos shows o Iron Maiden já fez? O Iron Maiden fez se não me falha a memória, 5 anos atrás, fez um Scarcel. Não, foi bem mais de 5 anos atrás. Enfim, o último álbum deles, eles disseram que ia ser o último álbum, que ia ser a última turnê, não sei o quê. Os fãs ficaram desesperados, venderam o rim, venderam um pulmão, venderam a avó. A virgindade. Não, detalhe, só aproveitando que tu tá mencionando, embora seja uma questão de 2019, mas até o Ozzy tá voltando agora. Sim, mas bem, isso apenas reforça. Post Malone. Enfim, a minha opinião não existe aposentadoria de fato no mundo do entretenimento. Existe aposentadoria até o dinheiro acabar. Depois que o dinheiro acaba, ou depois que a fama acaba, que ninguém mais tá falando de você na mídia, existe o baby comeback. E o engraçado é que a Sandy, ela já vinha, assim, trilhando O caminho o dela. caminho dela, né? Inclusive, fazendo parecer que ela voltaria. Ela começou a ficar mais presente em programas televisivos, Sim. até o ponto que saiu essa notícia. Eu realmente não entendo a razão do Júnior voltar, né? Eu não entendo qual a razão de manter uma dupla. Eu não sei se é pra ficar ali na família, essa questão, se sente confortável. Pedido Mas- da avó, por favor, canta aí junto, senão. Exatamente. Eu realmente achei essa notícia aí, o valor do ingresso, um absurdo. Eu acho que isso é uma ofensa pra qualquer tipo de fã, né? Mesmo os fãs que existem, né? Por incrível que pareça. Eu ainda acho uma ofensa fazer isso com um fã. É um valor absurdo pra um show, né? Que não traz nada de novo. Pelo menos eu não soube que tinha trago de novo. Não, isso eu concordo, não tem nada de novo. Trouxe alguma música nova? Não, é a mesma coisa anos atrás. Então reabrindo um baú e cobrando caro pra quem queira ver. E infelizmente eles sabem que tem quem veja. E por isso eu acho que é uma covardia. Sim, Mas- sim. Sim, isso é uma ofensa aos fãs. E sim, existem fãs ainda de Sandy Júnior. Pois se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar. Pra dizer que o amor não se acabe. Momentos musicais. O coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar. Pra dizer que o amor não se acabe. Pois é, galera. Agora é minha vez de puxar o tema da próxima pauta, né? E a gente vai falar de Game of Thrones. Um assunto muito polêmico. Controverso. Tem quem Amado goste, por uns. odiado muito por outros. Oh, senhor, eu que diga. Mas eu não sou um desses. Por mais, né, que seja difícil, eu gostei da última temporada.
Também tem os meus prós e contras contra várias coisas, mas eu gostei assim da questão geral. Embora não sejamos imparciais, já que somos um número par de pessoas, mas quem aqui gostou, além de nosso amigo Guedes? Eu gostei. Eu achei ok. Então só eu sou o negativo. Tranquilo, vamos lá. Só tu é do contra, tu vai ser escorraçado. Vamos ver se vai fazer o papel de advogado do diabo. Pois então, né? Como eu imaginei que não desse pra falar, a gente tá tentando fazer baterias de 5, 10, 15 minutos, eu imaginei que não desse pra falar muito aprofundado sobre todo Game of Thrones, porque tem muitos assuntos pra se debater dessa temporada, questão de gravação, a própria questão dos atores, uma série de situações que colocaram eles no limite, né? Dessa última temporada de Game of Thrones. Então eu filtrei um pouco mais e cheguei assim a um ponto que é um dos que eu achei mais controversos, na minha opinião, que foi dito durante essa última temporada e no término da última temporada, que foi a caminhada da personagem Daenerys Targaryen ao ponto de enlouquecer, como muita gente falou. O que foi dito na época que Game of Thrones terminou, ou mesmo durante os episódios que estão sendo lançados, é que os diretores colocaram a personagem para enlouquecer do nada. E é o ponto que eu mais critico, que eu mais bato, porque eu acredito que a personagem não ficou louca do nada. Eu acredito até que foi muito bem trabalhado esse roteiro pelos diretores. Por isso eu vou ao longo dessa pauta trazer uma série de acontecimentos das temporadas passadas que reforçam bem a ideia de que não foi uma coisa de enlouquecer de uma hora para outra, mas foi bem trabalhada ao longo de todas as temporadas. Então, é interessante tu comentar isso Da Dany? Da Daenerys, pelo menos o público ter dito que ela enlouqueceu durante a última temporada, porque pelo que eu olhei na época nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é o que os fãs eles viam como se a Daenerys desde o começo da série tivesse pregasse a palavra do tipo: eu não vou ser igual aos meus antepassados, igual ao meu pai, igual que era conhecido, que foi o Rei Louco, tipo, pelo menos dentro da série, ela nunca teve um contato com o que era um ser louco, saca? Ela só tinha uma dimensão porque o que pessoas próximas a ela e outros aliados falavam de como foi o reinado do pai dela. Pois bem, quanto à questão da Daenerys Targaryen, nascida do Toró, a Daenerys, ela segue um dos estereótipos que é o que me cativa mais. Dentre todos os estereótipos, se tem um que eu digo que gosto, é esse, que é o estereótipo da pessoa que, tentando evitar uma tragédia, acaba causando. Então, tentando evitar ser uma personagem louca, tentando evitar ceder à loucura, ela acaba cedendo. Eu concordo, eu também gosto muito desse tipo de... Eu não sei se chega a ser um estereótipo, mas eu gosto muito quando isso acontece. É o estereótipo da profecia. Que a pessoa tá tenta... destinada a umas coisas. A pessoa ela descobre uma profecia X, ela não concorda com o destino dito pela profecia e tentando evitar a profecia acaba causando. Com certeza. Eu vou explanar a seguinte coisa. Game of Thrones, de modo geral, são realmente dois protagonistas, não que os outros sejam 100% coadjuvantes, mas o foco é realmente os dois, o Senhor das Neves e a Dona Targaryen. Uma que é o fogo é destinado ao trono, e o outro, que é do gelo, é destinado aos Senhores do Gelo, àquela batalha. Isso é o foco da obra, daqueles dois. E você vê o tempo todo um que só está preocupando em salvar a galera, e quanto a outra que está num desejo egoísta. A personalidade dela, e vamos ignorar o resto, só focando nela, a meu ver foi o seguinte: foi uma pessoa que ela tinha pouco, pelo menos quando ela nos é apresentada na história, ela tinha pouco, quase tratada, se não uma escrava, porque ela foi vendida como tal, por questão de casamento, o irmão conseguiu um exército. Ela perdeu a única pessoa que conseguiu mudar a vida dela, que foi o Drogo, e depois disso, ela ao tempo foi conquistando cada vez mais e mais território.
Quando ela chegou no outro lado do mar, onde todo mundo amava o gelo e não gostava muito do fogo, por suas razões históricas, ela se sentiu abandonada, se sentiu para trás e ficou naquela. Ou vocês vão me amar pelo amor mesmo, ou vocês vão me aturar pela dor. Né? Total que ela fez tudo que fez. Ignorando muita coisa para não ficar o podcast muito longo, eu entendo, e é uma das cenas do último episódio que eu acho totalmente plausível, porque a única pessoa que chegou para ela, eu não vou dizer com pé de igualdade, mas que ela sentiu um respeito, foi o João das Neves. Então ela queria ele do lado dela, ela não queria perder mais nada, porque ela já perdeu muita coisa, ela já perdeu uma pessoa que ela amava, ela não queria perder de novo. Por isso tive que ela baixou tanta a guarda para ele, baixou tanta a guarda em muitas coisas, mesmo não querendo dar para trás no desejo real dela. Se tem uma das coisas que me incomoda muito na série é justamente o foco em personagens que não deveriam ter. Eu não sei como vai se dar o livro, eu estou acompanhando, mas não se trata de falar sobre o livro de Game of Thrones aqui, mas sim da série. O Jon Snow, ele sempre ficou em posições relativamente subalternas, ele nunca almejava grandes coisas e o que ele conseguia era inclusive contra a vontade dele. Ser o Senhor da Patrulha da Noite, por aí vai, outros ganhos, ele nunca queria, ele nunca desejava ou almejava isso. Ele sempre foi um soldado, não um general. Exatamente. Mas o ponto sobre a loucura da Daenerys, que é o mais interessante, eu acho, né? Porque assim, a gente fala sobre a loucura, só que um dos episódios que eu achei mais interessante é justamente aquela pós-situação apocalíptica lá de King's Landing, que foi completamente destruída, ela já havia conseguido o objetivo dela, os soldados já haviam entrado, ela já tinha destruído o castelo, Cersei já havia se descoberto morta junto com Jaime. É a parte que ela vai declamar, né, na frente de todo o exército. E todos esperavam naquele momento que até que enfim se mostrasse diante de nós a rainha louca, como foi vendida a ideia dos Targaryens e da lenda de se jogar uma moeda, né? Mas quando ela dialoga com o exército, o que mostrou pra gente, pelo menos me mostrou naquela hora, não foi uma personagem louca, não foi uma rainha louca. Ela tinha completa noção do que estava dizendo, ela sentia vitoriosa sobre a batalha, ela não estava ensandecida, ela não estava enlouquecida. Pelo menos eu achei. Estava a um passo da loucura, mas ainda não estava de fato louca. Porque assim, a gente vai imaginar a loucura da Daenerys a partir do pai dela que decidiu queimar todo mundo. Não, o pai dela, ele não só estava louco, como estava delirante. Exatamente. E o que aconteceu com a Daenerys foi completamente o contrário. Isso tudo, por isso eu vou trazer desde as primeiras temporadas, né? Tipo, ela foi construída para isso. Ela foi feita a esse modelo para conseguir alcançar esse objetivo e não ser a pessoa louca e ensandecida. Ela, ao longo das séries, foi galgando objetivos e foi vendo quais eram os custos de se adquirir esse objetivo, sempre pesando quais as consequências. Na cabeça dela, aqueles sacrifícios eram necessários. Outras pessoas diversas, o Varys, o próprio Tyrion, o Jon, muitas pessoas próximas a ela vão dizer, não, você não precisa sacrificar, você pode fazer por outro modo. E a gente pode sempre continuar a discutir. Será que ela podia? Será que não era melhor realmente fazer de outro modo? E o que acontece é que o que ela fez deu os resultados. Ela conseguiu vencer, ela conseguiu se impor como rainha, o que era muito difícil. Mas ela conseguiu, ela cumpriu os seus objetivos. E basta a gente agora conversar não sobre se foi justificável aquilo dali. Se é justificável ela matar, mas mostrar que aquilo dali não foi feito de uma hora para outra. Por isso, eu vou começar trazendo o primeiro exemplo que eu trago aqui para essa discussão, é sobre o assassinato do irmão dela, o Viserys, acho que é assim que se pronuncia. Viserys. Viserys é um dragão. Enfim, não sei, não me lembro ao certo como é que é a pronúncia do nome dele. Não, tô afirmando, brother, é Viserys. Então, ótimo. O cara que contém de conteúdo É outra coisa, né? é outro nível de Essa pessoa. fonética não é comigo. Mas é o primeiro ponto que eu trago, porque tipo, todo mundo pode começar a discutir. Mas ele era monstro, ele era muito maldoso, ele era não sei o quê. Mas o importante Ele é o Targaryen. a morte dele foi uma morte cruel. O Drogo derrete aquela coroa na cabeça dele. E a cena é da Daenerys assistindo aquilo dali sem esboçar qualquer reação. Porque se vocês voltarem à primeira temporada, a cena da morte dele não significa nada pra ela.
Realmente. Olha, eu não jogo isso na conta da Daenerys como já um indício do que poderia acontecer, porque, vamos lá, primeiro ponto, a Daenerys era muito abusada por esse irmão. Exatamente. Segundo, ela já tinha percebido há muito tempo que esse irmão era cruel, era vil, ele vendeu ela por um exército. Sim. Simples assim. E quando ela finalmente conseguiu algo de bom desta venda de ter sido vendida como um objeto, ter sido vendida como gado, ele estava tentando tirar aquilo que ela começou a amar. Estava ameaçando o filho dela. Ele apontou a espada para a barriga dela, ameaçando o filho dela com o Drogo. Então, assim, ela estava vendo nada mais nada menos que um desafeto dela sendo morto na frente dela. Com requintes de crueldade? Com requintes de crueldade. Delicioso. Porém, Muito bonito de se ver. com Sim. certeza. Prazeroso. Com certeza. Mas Igual. veja bem, Calma. a primeira pessoa que se opõe ao caminho dela na temporada inteira é o irmão. Certo. E ela julga e pune o irmão. Certo. Então começa, o trajeto de julgar e punir começa aí. É porque é o seguinte, outro motivo também pela qual eu não coloco isso como primeiro indício. Vamos levar em consideração o universo que está inserido, o contexto que está inserido. É um contexto medieval, Uhum. medieval de fantasia, o toque de misticismo. Então, mas ainda assim é um contexto medieval. Nesse contexto medieval, a gente tem que levar em consideração que coisas como pena de morte, julgamento por combate, sendo combate até a morte, enforcamento, pessoa ser degolada em praça pública, isso são coisas Rotineiras. normais. Mas o que nos foi contado naquela primeira temporada é que ela e o irmão foram criados em um castelo onde eles nunca viram esse tipo de crueldade. O Certo, irmão, tudo bem, que era o irmão mais velho dela, tinha um conhecimento a mais. Só que ela não. certo. Eles foram criados em berço de ouro, aquilo ainda é estranho pra eles. Certo, mas ainda assim é um contexto que a sociedade em que eles estão inseridos vai passar para eles valores de que aquilo tem certa banalização. Não, tudo bem. Calma que eu vou chegar lá. Segundo ponto, a morte do Viserys se deu em qual episódio? Se eu não me engano foi o 6º ou 7º. E tem umas passagens de tempo entre um episódio e outro. E se tu levar em consideração o ponto, a maneira como a Daenerys está enxergando a festa de casamento dela, para meses e meses depois, a maneira como ela está enxergando o irmão dela sendo executado na frente dela com um ouro líquido na cabeça, são reações diferentes, mas tem um tempo ali dela se acostumar também com esse tipo de coisa. Esse é outro ponto que eu quero entender. Ela foi criada durante muito tempo com qual era o nome da raça do Drogo? Dothraki. Os Dothraki. Os Dothraki eram conhecidos por sua crueldade, por matar, estuprar, roubar sem pudor. Sim, eles queimavam as mulheres e estupravam as casas. Pois então, preste atenção. Eu não estou dizendo que aquele ali é o ápice dela, mas aquele dali é o momento em que ela começa a se acostumar com a sua posição. Ah, certo. Começar a se acostumar com esses requintes de crueldades eu entendo, mas ser o primeiro indício de que ela se tornaria a rainha louca, aí eu já acho dar um passo Não é, mais pra frente. não é questão de primeiro Seria uma indício, é questão do justamente- fato de que ela está começando a se adaptar com a crueldade através de que a primeira porrada para ela foi dupla. Foi estar junto dos Dothraki, que eles já andam, respiram e gorcejam e cagam crueldade. E o fato de que o irmão foi batizado com ouro, que ainda, inclusive, tem um outro peso. Batizado com ouro foi ótimo. Porque tem um peso muito bom nisso, que é o seguinte. Tem-se a lenda de que o verdadeiro Targaryen não se queima com chamas. Ele não é afetado. Não afetado por nada que seja questão de calor. Mesmo um ouro derretido não mataria. O fato dele morrer depois de um banho de ouro, um banho dourado, Sangue era fraco, brother. E ela ainda diz, Não. ele não era um dragão. ou seja, como é que tu faz para descobrir se o Targaryen é verdadeiro ou falso?
Golden Shower. Obrigado! Alguém fez a piada! É nisso que nós estamos nos metendo, companheiros. Vai ficar pior. Happy New Year. A bruxa que coloca o Drogon em estado vegetativo. Vocês lembram qual foi a punição que a Daenerys condena ela por aquele ato? Queimar junto. Se banhar no fogo junto com ela. Ela iria queimar na pira do Drogon. Agora, na boa, essa menina é muito inocente. Olha, a gente acabou de estuprar tuas casas, queimar tuas mulheres, fazer neném com teus homens, ou coisa assim, sei lá, o que diabo a festa tenham feito. Nem com os homens foi de fuder. É isso mesmo que eles fizeram. Então, ela chama e diz, olha, sabe o que é? Tu pode salvar meu marido? Porra, minha irmã, tu vai pedir pra uma feiticeira. Foi uma Maluca. ideia, foi realmente uma decisão estúpida. O tapa na cara da realidade que essa feiticeira dá é um dos melhores da série até hoje. Minha filha, você tava pensando que você ia me salvar de quê? Antes de você chegar, eu já tinha sido estuprada várias vezes. Pra mim, nada importa salvar seu marido ou seu filho. Pra mim, importa a minha vingança contra esse povo escroto que são os da Trave. Foi isso que a bruxa falou pra ela. E ela vai, julga e condena. Novamente. Só que na primeira vez, não foi ela que tomou a decisão, não foi ela que brandiu a espada. Certo. Nessa, ela começa a tomar a responsabilidade de seus atos. Isso nos leva ao próximo nome da lista, que é já um pouco mais distante. Quando ela chega naquela cidade já do deserto, ela chega na cidade lá dos comerciantes, se não me engano. Sim. Não me lembro qual era o nome da cidade, mas que ela encontra a pessoa que a recebe e que posteriormente, deixa eu confirmar aqui na minha lista, vai roubar os dragões dela. Que é tipo um mago que ele vai prender ela numa pirâmide. A que é Casa pra- dos Imortais. Isso. Qual foi a condenação que ela deu para essas pessoas? Dracarys. Tinha uma traidora e tinha um cara lá que queria ficar com ela também, queria casar com ela. Sim. Negão. Exatamente. Pois é, Ela os condena, e aí que eu já vou dizer que ela começa a tomar um requinte maior, que eu até comparo este episódio a um episódio que uma personagem como a Cersei se tomaria. Ela tranca feio os dois, a traidora e ele, no cofre vazio. E mesmo com os gritos abafados, que vão se abafando enquanto a porta se fecha, ela volta sem esboçar qualquer reação, que não seja felicidade. Então perceba, ela já é cruel há muito tempo, ela não começa a ter essa Sim. crueldade a partir da última temporada. Isso eu concordo. tiro por outra situação que até tu vai pontuar com certeza. No momento em que ela chega naquele vilarejo dos Dos Dothraki, Dos Dothraki, todos os Calls, né? que Calls, os Khals estão lá, e ela simplesmente taca fogo e mata, e todos mata eles. os importantes todinho. Aí vamos comparar essa situação, vamos fazer logo essa Só pra ponte. contextualizar pra galera que gosta de nomenclatura, Daenerys chega em Vais Dothraki e assassina todos os outros Khals de todos os outros Calazares. Obrigado. Olha aí, rapaz. Tô dizendo, quem sabe, sabe. Caralho. Aí o que acontece? Fazendo logo essa ponte entre o que ela fez com Com a chacina em Vais Dothraki. e em relação ao que ela fez depois com o seu bafuradozinho de dragão, com o seu Charizard, já no final da série. Mas antes mesmo de chegar nessa parte, ela passa pela cidade dos escravos, Sim. aonde condena e mata todos os que ela julga participarem diretamente da escravidão. E crucificam todo mundo, se não me engano. Inclusive causa uma consequência maior que vai ser desenrolada nos episódios que se seguem, que é que nessa condenação ela acaba matando inocentes no processo. E ela pesa a moeda. Ela sabe, ela tem consciência da ação dela. Então ela sabia que isso poderia acontecer e mesmo assim ela toma essa decisão. Mas, brother, assim, não querendo reduzir a questão aqui, a pauta, mas seguinte, o que causa estranheza no espectador que vem acompanhando é que ele só se dá conta de que a Daenerys está fazendo coisas cruéis na última temporada. Por quê? Porque durante todo o trajeto dela, ela vem executando com requintes de crueldade os ditos vilões do núcleo da história dela. Sim.
E quando ela assassinava cruelmente uma pessoa, era uma pessoa que geralmente o espectador queria ver morta. Então o espectador vibrava com as ações dela, achava muito lindo, porque ela estava exterminando apenas os vilões. Bandido bom é bandido morto, ok? Exatamente. Aí quando ela chega em Westeros pra resolver tudo que tá aí e começa a fazer as mesmas coisas que ela tava fazendo lá em Essos, aí a galera acha ruim. Tava fazendo desde a primeira temporada. Isso é legal porque isso vai levar num outro ponto. Isso vai levar num outro ponto. Ah, mas ela só tava condenando os inimigos da trama principal dela, mas quando ela chega em Westeros, ela vai se reunir, ela encontra a serpente de Dorne. O que a serpente de Dorne vai comentar? Vai explicar como foi que ela tomou a posição de liderança de Dorne, matando todo mundo, causando uma chacina para conseguir o trono. E parece que só o Tyrion da reunião é o único que esboça uma situação de what the fuck? O que é isso? Tu matou todo mundo pra conseguir o trono? E tu acha isso certo? E a Daenerys, ela esboça uma inveja. Pô, é isso que você deveria fazer. É isso que nós estamos aqui, estamos pegar essa posição à força. Ela dá o famoso caguei pro Tyrion. Então ela é bem aí, já era o esboço de se eu precisar, farei a mesma coisa. Mata Se todo conseguir mundo. um trono precisa que tenha consequências severas, estou pronto a arcar com as consequências severas. Certo. Que é esse o principal. É isso que diferencia as temporadas anteriores às duas últimas. Por quê? Ela chega em Westeros fazendo exatamente a mesma coisa que estava fazendo em todas as outras temporadas, mas está fazendo isso com outros personagens que a gente vem acompanhando desde as primeiras temporadas. Exatamente. Ela vem fazendo isso agora em Westeros, que é o local que a gente acompanha há 8 anos, é o local que a gente aprendeu a chamar de lar nos domingos à noite, durante os meses de abril. Então, ela, assim, como é uma mudança entre várias aspas, abrupta... do outro lado do mar, tudo bem. Desse lado do oceano aqui, justamente. Como é uma mudança abrupta por conta das duas últimas temporadas terem sido muito mais corridas, o que acontece? Causa estranheza, as pessoas não entenderam de primeira como foi que chegou nesse ponto. Acabou a vantagem de estragar a vida do amiguinho, dizendo, olha, no livro foi assim. Quando o Varistan morre em Miri, não tem problema chamar todos os nobres, mostrar, ó, esses são meus dragões, façam alguma coisa contra mim e eu mando eles comerem e queimarem vocês. Inclusive, empurrar ó, esse é o exemplo. Mas, chegar no meio do campo de batalha, quando o pai e o irmão do Sen dizem, não vou me dobrar meus joelhos pra ti, não tem problema queimar? Como assim? Ela fez isso lá em Meereen e vocês ovacionaram. Ela fez isso em Westeros com eles. Ah não, peraí, acho que ela tá ficando louca agora. Que isso? E outra coisa, também muito foi criticada as ações da Daenerys em Westeros de não escutar os conselheiros dela. Outra coisa que ela também fazia sempre. Ela pegava o conselho de um, pegava o conselho do outro, mandava os dois a merda e fazia uma terceira coisa saída da cabeça dela. Geralmente era uma coisa genial, por exemplo, a maneira como ela conseguiu os Imaculados foi dessa maneira. O Jorah deu uma sugestão, o Barristan Selmy, acredito que ele já estava com ela na época, deu outra sugestão, ela mandou os dois a merda, fingiu que ia vender um dos dragões, pegou o exército, queimou o cara, libertou todo mundo resolveu seguir ela. E que isso também dá muita força para Daenerys como personagem, de seguir fazendo em Westeros o que ela já vinha fazendo. Porque quando ela fazia dava certo e ainda tinha o apoio do povo. E agora a gente entra numa situação mais delicada ainda. Porque a Daenerys, ela tinha o discurso de eu faço isso por direito de nascença. Porque ela vivia se proclamando a última Targaryen, a que deveria recuperar o trono de Westeros, a que deveria pegar o que era dela por direito. A herdeira legítima. E aí ela encontra seu principal opositor de discurso. E amor de sua vida. E sobrinho. Que eu já condeno esse romance antes de primeira mão, mas isso fica para outro podcast. Mas tudo bem.
Inclusive, Yuri, pode anotar aí como pauta futura Ah. a Disneyização de roteiros. O que é Disneyização de roteiros? Colocar romance em tudo quanto é buraco. Enfiar romance em tudo quanto é buraco. Mas, pois é, o Jon vai e diz pra ela, sou um Targaryen. Ótimo. E ainda é mais velho, não é? Se não me engano. Ela é mais velha que ele. Ela é mais velha, ela é mais tia. velha. Enfim, Ela ele é vai- o homem, então teoricamente ele devia herdar o trono Targaryen. Sim, isso é uma das coisas que a gente tem no livro a justificativa, só que a justificativa é muito ela é jogada em menos de 3 minutos de tela e acaba passando batido. Foi explicado em tela, certo? Tem uma explicação muito mais extensa nos livros, mas ainda assim é um ponto daquele universo. Bom, levando A em consideração linha- que a gente tá batendo na série, a gente vai levar em consideração exclusivamente a série. Não, tô apenas informando que foi explicado tanto na série quanto no livro. A informação a informação é a mesma nas duas mídias, só que Aham. ela foi explicada de uma maneira muito corrida na série. Mas a explicação é a seguinte: resumindo o balaio do gato, é sempre levado mais em consideração a linhagem masculina do que a feminina. Daenerys é mais antiga, ela é filha do Rei Louco, e o Jon Snow é sobrinho dela, mas por ele ter um pinto, pra eles é o que importa. E agora que ela não tem mais a justificativa de herança e herdeira, sobra fazer o que ela já fazia desde o início, que era governar através da força e do poder. Ela mostra isso na última temporada. Eu acho que fica claro, então, para quem está escutando o podcast, que não é uma situação dela enlouquecer do nada na última temporada. Sim, Agora, É uma velho, situação na dela ter sido boa, preparada. não era mais fácil o Jon sentar no trono? Oi, gente, prazer, eu sou o Jon Snow, sou o governante de vocês, e esse é meu primeiro e último demando. Ela manda. Acabou! Mas numa situação ali meio medieval, fantasiosa, em que homens mandam, era mais fácil uma insurreição Stark começar Ah, por conta disso, do que permitirem que a Daenerys governasse aquele bom, mundo. levando em consideração que dos Stark só sobraram 3. A Sansa, por favor, aquela mulher foi preparada pra passar a perna dos outros. A Mini área, curso. ela passa a perna e a área mata. Não, a Arya, ela é os outros. É, Mini Literalmente. Mini curso de traição, mindinho. Resumindo, a Sansa... Você, Radão, Ah. tu tá me dizendo que Mindinho foi o primeiro coach? Exatamente. Exatamente. ainda acho que foi ao longo. Mas tudo bem. Esse Então. foi o papo de Game of Thrones. Eu acho que a gente já chegou ao ponto específico, né, do que a gente pretendia falar sobre a situação da loucura dela, que não deixa de Sim, ser loucura, é sim. só a caminhada que ela já havia feito fazendo com o normal, que as pessoas estranharam. A conclusão que a gente chega é: Sansa passa a perna, Arya passa a faca. E Bran só olha. Só observa. Bom, uma das coisas que acabou ano passado foi justamente a era Heisei dos Tokusatsu, não necessariamente dos Tokusatsu, mas sim dos Kamen Riders. Já que esse que está passando agora, do Super Sentai, ainda é considerado a era Heisei. Então vou me focar única e exclusivamente no Kamen Rider Zio, que foi uma das obras que eu acompanhei, eu gostei e ao mesmo tempo eu odiei demais. Vamos lá para as ressalvas. Primeira coisa, Toei, me diz uma coisa, tu quer vir participar do Carnaval do Brasil? Porque, filha, é cada coisa tão carnavalesca. A última forma do Zioto, basicamente, ele fica com um tornado de bonecos no corpo. É uma coisa muito bizarra aquilo que acontece no Kamen Rider. E, de novo, a Toei não sabe acertar em homenagem de final de série para Kamen Rider. Porque, poxa, é dose. Mas tá, vamos lá. O que é a era Heisei que eu estou mencionando? Existem 3 eras que estão acontecendo no Japão. A Showa, que quem assistiu naquela época o Black Kamen Rider ou Kamen Rider RX pela rede Manchete, você assistiu um Kamen Rider que era da era Showa. O que são essa questão das eras? Lá no Japão existe um imperador. Esse imperador, ele quando passa o bastão do governo para o seu descendente,
termina sua era e assim começa de outro. Teve a era Showa, que é onde nós temos o mais famoso aqui no Brasil, que é o Kamen Rider Black RX, que passou pela Rede Manchete. Temos a era Heisei, que começa em Kuga no ano 2000 e terminou agora com Zio, ano passado, 2019. E acabamos de começar a era Reiwa, em Kamen Rider Zero One. Eu vou ressaltar, no caso, a era Heisei, porque foi uma das que eu mais acompanhei. Eu assisti todos os Kamen Riders, desisti de alguns, porque afinal de contas, X-Age eu não engoli. Eu tentei, e muito mesmo, e não deu certo. Óbvio, eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando e elogiando de Keido e entre outras obras, minha recomendação para vocês irem atrás por fatores enredos. Então eu quero levantar essa questão de que a era Heisei dos Kamen Riders foi uma era boa, mas existe algo que me incomoda demais, que é algo que vai ficar pro futuro. De outros podcasts que nós vamos fazer. Quando começou a era Heisei, ainda tinha aquele resquício da Showa. Naquele período, valia mais a pena contar uma boa história e depois meter porrada. Quanto mais outros Kamen Riders passavam, valia mais a pena meter a porrada e depois contar a história. Tipo assim, primeiro dá um tiro e depois pergunta por que o cara fez aquilo. É basicamente isso. E foi uma coisa que me chateia e muito, porque os caras se transformam pelo menos 3, 4, 5 vezes na mesma obra. E isso é uma coisa que deixa muito o enredo de lado. Porque, tipo, o que incomodou muito na era Heisei é que Kamen Rider antigamente era aquele negócio, vinha o plot, aí vinha o monstro do dia. Não, com o tempo virou tipo, temos o plot, pausa pro monstro do dia e depois voltamos pro plot. Tipo, não, antes eles conseguiam fazer não digo uma fusão perfeita porque nunca era perfeita, mas era uma justificativa do tipo, eles conseguiam atrelar o plot ao monstro do dia. Eles só foram buscar um pouco isso, assim, de um jeito, ao meu ver, bem fraco, no Zio. Que eles tinham uma explicação, um motivo para aquele monstro daquele dia estar aparecendo e o porquê daquele monstro tinha que ser derrotado, fora que um monstro está causando destruição na cidade, botando pessoas em perigo, é uma anomalia, o que seja. Tipo, na era passada era uma coisa assim, eles focavam, eu vou usar um termo bem chulo, mas eles focavam mais no lado mais seriado, tipo Slice of Life dos Kamen Riders, o que eles passavam fora na vida deles de pessoa comum, e depois, de vez em quando, eles atrelavam isso, tipo, olha as consequências do que está acontecendo na tua vida comum para tua vida agora de Rider. Olha a famosa saga do super-herói, do Peter Parker, aquele negócio. Ah, sim. O choque da vida de Homem-Aranha e da vida de Peter Parker. Tipo, quando isso acontecia, dava um pouquinho de profundidade, um pouquinho de humanização. Você viu uma consequências do ato dele como herói na vida pessoal. Aí quando chegou a Era Heisei, eles estão fazendo o que eles fizeram no começo da Era Heisei, pelo que eu vi. Eles fizeram um pouco o que eles estão fazendo agora. Eles pegaram alguns elementos da era passada, jogaram na nova pra tipo, olha, mudou-se a era, mas como é que fala? A receita, tipo, o foco continua o mesmo. A ideia mesmo, a gente usando trigo, os ovos e leite, Isso, mas o a receita continua a mesma, só que o recheio e a cobertura são diferentes do bolo. Mas não, mudou muita coisa, porque conforme as temporadas, arcos, versões de Kamen Riders foram chegando, alguns Kamen Riders eram tipo, parecia uma coisa meio Yu-Gi-Oh!, vamos dizer assim, tipo, tinha uma discussão rolando, aparecia o vilão, em vez de ser uma coisa assim, aquela coisa gradativa para chegar a lutar com o vilão, não, aparecia o vilão, lutava, o Kamen Rider mostrava uma forma, um upgrade, alguma coisa nova, batia no vilão ou apanhava pro vilão, isso sendo o monstro da semana, aí vinha o grande vilão, que é o boss final. A mente maligna por trás de tudo, e vinha, às vezes batia no personagem, no protagonista, ou mostrava aquele panão mirabolante onde ele botou todas as pecinhas no tabuleiro de xadrez para afetar o personagem.
eu não posso dizer que na era Reiwa. Na era Reiwa. Não, a primeira? A primeira. É Showa. Na era Showa, eu não posso dizer que na era Showa era aquele negócio, uma coisa mais elaborada, onde o vilão ele conseguia afetar de forma mais incisiva o protagonista, onde ele fazia o jogo mental igual o que muitos seriados, desenhos HQ são hoje, onde tem aquele conflito ideológico, um conflito mais, como eu posso dizer, um conflito mais de intelecto, uma batalha mais intelectual que acarreta a batalha física. Não, mas tu viu um pouquinho mais de originalidade em cada batalha, não posso dizer assim, que essa originalidade se perdeu, porque conforme o Kamen Rider foi evoluindo, as eras foram passando, houve uma coisa mais mirabolante em relação a monstros aparecendo, efeitos, e querendo ou não, vocês querendo aceitar ou não, Tokusatsu no Japão largou de ser um bagulho serializado, onde eles queriam fazer, olha, esse show aqui legal de TV, pra ser um bagulho mais Power Ranger, onde pra vender boneco. Eles botavam toda santa semana um upgrade novo, uma forma nova no Kamen Rider, protagonista, os seus suportes, no caso suportes, personagens secundários, terciários e o que fosse, para justificar uma vinda de um boneco, um acessório. E como o Yorui falou, X-Aid foi, ao meu ver, foi o ápice disso, onde nós tínhamos antes de X-Aid, Ghost, que foi na minha humilde opinião, foi uma das temporadas que eu mais gostei, porque eles pegaram um pouquinho mais a história do Japão, figuras históricas, e incorporavam isso às transformações do Rider. Ou seja, tava uma coisa séria, mas não tão, direcionada às crianças, porque tu via os designs dos personagens, não era um design assim chamativo pra criançada. Era um bagulho mais pra infanto juvenil, onde atraía atenção por causa das cores vibrantes, obviamente, mas não era algo olha meu brinquedinho, saca? Tu conseguia ver o boneco se formando ali, mas não era uma coisa pra criança, pra 10 anos menos, sabe? Chega o X-Aid, a primeira forma que o protagonista assume é um minionzinho com um zoião, uma menina super poderosa. Conforme as eras foram, aí depois de X-Aid veio o Build, que já melhorou um pouco mais, ainda tinha várias formas. Ele ainda tinha várias formas, mas eles voltaram um pouquinho a um design um pouquinho, eu vou dizer respeitável. Um pouquinho mais respeitável, mas beleza. Algumas pessoas criticavam o fato de literalmente Build não conseguir lutar, não é que nem Decade. O Decade, ele ia pra mão, aí ele via que não dava, ele emendava um poder, uma forma nova. Build não, ele ia pra luta, botava a forma base, o vilão falava ele, vou trocar de forma, pá! Ou então, muitas das vezes, antes nem do vilão falar alguma coisa, ele não ia pra forma base, ele ia logo pra uma forma alternativa. E quando eu falo forma alternativa, não é o upgrade, as formas evoluídas da forma base que ele teve. Não, eram formas que ele adquiria de acordo com a trama, com os episódios iam acontecendo. Nesse caso, com as garrafinhas que ele pegava, ele fazia um match, uma combinação diferente. Certo. Aí veio Zio. Eu achei que eles iam corrigir isso. Não, eles pioraram, porque eles literalmente, beleza, eles pegaram o que Build já tinha errado, que era, beleza, eles deram uma enorme importância que em muitos lados foi muito bom, em outros lados pecou muito, que era a importância das garrafinhas, das formas alternativas pro Build. O que aquelas garrafinhas tinham pro grande espectro da trama, o quão aquelas garrafinhas eram poderosas. Aproveitando essa parte, eu vou destacar a seguinte coisa. Nos primeiros Kamen Rider Heisei, você sabia a vida do cara, o que ele fazia para ganhar dinheiro. Sim. Por exemplo, salvo engano, ele trabalhou numa lavanderia, ele comava roupa. Ele fazia essas coisas e quando dava, ele dava um sumiço para matar o monstro. E com muita dificuldade, tinha que engabelar o povo, tinha que mentir, fazer coisas. Você via ele tentando fazer as coisas. Como eu te falei, é digamos assim, a receita do bolo do Peter Parker, onde ele tinha você sabia todo o background do personagem, quanto
a vida social dele, a vida pacata, a vida de humano normal. Você sabia quase tudo, boa parte das tragédias do que havia acontecido com aquele personagem. E quando tinha a hora dele salvar o mundo, salvar a cidade, você meio que ficava... meio que forçava você, como espectador, pensar tipo, nossa, como é que ele vai sair dessa situação, porque ele está nessa situação tal como humano, e ele tem que ir lá porque apareceu um monstro, ele tem que ir lá salvar a população. Isso é uma coisa que funcionava, porque, como eu falei, é a receita do Peter Parker Homem-Aranha, onde você tinha o show apresentava para você a consequência do que o personagem quanto humano, a vida dele de como é que eu posso dizer, pessoa comum, tinha o que a vida sofria de consequência por ele ter uma vida de super-herói, uma vida dupla. É uma coisa que a gente vê pouco explorado. Cara, se não tiver errado, Zio se passa durante o período de férias. Porque o cara, ele pra dizer que não vai pra escola, ele foi no final da obra, que indicou que ele tinha que ir pra escola, mas a única vez que ele chegou perto de fazer isso foi quando o Decado sofreu aquilo que ele sofreu. E a única coisa bacana de Zio, e pra tu ver, como o reflexo dos Riders antigos influenciam nos novos. Os episódios, eles não eram bons quando você tinha o momento fanservice, pelo incrível que pareça. A obra só era interessante quando você emendava o plot. Quando você descobria quem eram os vilões, qual era a verdadeira razão deles, por que eles estavam fazendo aquilo. E quando os primeiros da Era Heisei surgiam. Exemplo disso que eu posso falar que não é um problema, lá para o episódio 13, que é o episódio do Ghost, ele chega, é uma obra interessante, convém tudo. Quando os caras vão começar a desenvolver o caso, quem aparece? Agito e espanca Gates. Agito aparece de novo, espanca Gates e Zio de novo. Ele muda a forma para Hibik. Peraí, quem é esse caboclo que está se transformando em outros Riders? Aí tu descobre quem é Decado, o que ele está fazendo. Decado te influencia no plot para poder saber o que está acontecendo. Por esse motivo que eu chego e afirmo, para mim aquilo ali é Kamen Rider Decado 2.0. Pois é. Aí, tipo, a última vez que a gente teve... E começou a cair meio na receitinha, eu falo na receitinha do Tokusatsu no geral, porque é um timing muito perfeito para as coisas estarem acontecendo. Como assim? Ryuki antigamente, o monstro aparecia, tu via a população, tipo, tu tinha aquela... digamos assim, a produção, a direção de Ryuki soube introduzir bem as consequências, porque... muitos episódios, as lutas contra os monstros, contra os outros Riders, é em meio à população, ou seja, é um dia cotidiano. Isso. Me corrija se eu estiver errado. Isso mesmo. Era tipo, tu via a população estando em perigo. Agora... o monstro, ele surgiu do espelho, matava alguém, a polícia procurava, não sabia o motivo, os Riders se matando. Aí os Kamen Riders subsequentes, ela sempre um time perfeito, tipo, a luta vai acontecer na praça da cidade. É o horário onde não tem ninguém. O pau come, a bomba explode. Aquela receitinha básica de Tokusatsu, de tudo. Aí é o seguinte, eu não vou defender a obra, mas infelizmente eu tenho uma justificativa para isso. O que aconteceu? Lá no Japão, eles usavam aquela famosa pedreira para poder fazer todas as cenas de explosões e tal. Só que por conta deles estarem fazendo tudo aquilo, e o fato da pedreira ser muito longe, muito quente, tinha que levar o estúdio completo para lá, ficou complicado para eles fazerem na pedreira. Por isso, se você for ver o Super Sentai e os Kamen Riders de mais ou menos até 5 anos atrás, você vai ver que tem muita cena num campo de futebol, no estádio, que tem lá. Justamente por isso, porque fica muito mais barato e rápido trazer as coisas vindo aqui do estúdio e puxar a energia do poste, do que levar lá pra pedreira e ter que tomar a sorte de tá acontecendo um problema. Sim. Aí, aos que não assistiram Zero One, eu vou dar um espetáculo. Zero One, o que mudou de uma era pra outra, da era Heisei pra era atual? A Reiwa, obrigado. Zio, eles com os filmes, assim, pra quem não sabe, a Toei, ela tem uma mania de, tipo, sempre terminar Kamen Rider com algumas questões mal resolvidas pra engrenar um filme. porque filme dá dinheiro. Dá dinheiro e, querendo ou não,
eu não boto minha mão no fogo, mas alguns filmes são muito bons. Verdade. Enfim, o que mudou entre Zio e Zero One? Eles botaram mais efeitos especiais nas lutas, Normal. Praxe, que inclusive isso está acabando com mas qualquer coisa. Mas uma coisa que eu e você a gente já tinha comentado antes de começar a gravar, design de personagem. O protagonista é tipo assim, vou explicar rapidamente pra vocês. É tipo assim, você tem 4 crianças na rodinha. Você tem o produto bom, o médio, o ruim e o péssimo. Quem recebe o péssimo? O protagonista. É bizarro. Agora que o protagonista está recebendo designs bons, de upgrades, formas alternativas, etc. O pecado dos antecessores da era passada permanece, onde muitas das vezes o protagonista tenta lutar com a forma básica do poder básico que ele recebeu, não consegue, ele vai de imediato para a forma alternativa. Ou para a forma final. Ou para a forma final. No começo da série, eu particularmente, eu acho o protagonista muito fraco, partindo já da motivação dele, eu não gostei. Detalhe. Eu também não fui muito fã da motivação do personagem. O plot, apesar de ser interessante, os secundários, como sempre, são mais relevantes, interessantes, carismáticos e melhores armaduras. Isso também que é bom ressaltar, que conforme o passar das eras, por mais estranho que isso seja, muita gente está acostumada com a receitinha de Power Rangers, que a Saban, a Nickelodeon, todas as empresas adotaram, onde você tinha um time lá de 5, mas o vermelho sempre ia ter o power-up, sempre ia ter o design mais legal, sempre ia receber a arma poderosa. Isso. Ou o Megazord poderoso e tal. Ele é o líder, beleza. Isso, muita gente que faz a transição, começa a ver Tokusatsu, começa a ver Kamen Rider, nota de diferente, onde muitas das vezes o fã é fisgado, o telespectador, o público é fisgado mais rapidamente e com mais facilidade pelo personagem secundário, o que antigamente, lá na era do Black Kamen Rider, era uma coisa mais progressiva, onde via o protagonista, o secundário, o terciário, e você ia meio que sabendo, descobrindo coisas ao qual te interessava naqueles personagens. E isso sim tinha, porque uma coisa importante a ressaltar, eu vou dar o maior exemplo que brasileiros conhecem, que é o Black e o Black RX. No Black só tem 2. Black, que ele é o protagonista, e o Shadow Moon, que ele é vilão. Já o Black RX só tem o RX, que ele pega 3 formas, mas só tem ele. Não tem outro. E é uma coisa que a Era Heisei pegou, que ele botou muito Rider na mesa. O único que a gente perdoa é o Ryuki, porque o plot é ter muito Rider na mesa, porque é um Battle Royale. Que, por sinal, isso mostra que os jogos estão imitando os Tokusatsu, porque existia Battle Royale desde aquela época. Como o Yorui falou, eles começaram a pecar muito porque eles começaram a adicionar muitos personagens à trama. E isso começou a ficar uma coisa redundante, porque é como tu ter aquele baralho de cartas e não saber como usar, não saber a que momento, em qual lugar colar a figurinha no álbum de figurinhas, sabe? Uhum. E aí, assim, pra meio que finalizar, Zero One agora, ele tá progredindo, engatinhando pra ir pra uma trama melhor, tá? Zio literalmente fechou no fanservice o filme. Foi fanservice. Eu tenho que admitir que apesar de ser fã, mas eu tive algumas coisas que não deu pra poder acompanhar. Mas eu digo com toda sinceridade, a Era Heisei acabou. Se você quiser assistir, eu já tenho minhas recomendações, não preciso refazê-las. Vai pelo vídeo, tá? Eu já tô deixando aqui o link na descrição, em algum canto aqui da tela, se você tá no YouTube, justamente para poder saber qual é a melhor obra. E Heisei é isso, acabou, Monogatari Rei ou a melhor um pouco. Duvido. Pois bem, é sempre bom comentar também sobre as animações da Netflix. Algumas foram motivo de chacota. Amor e ódio. Outras foram motivo de
que a Netflix mostrou que está a passos curtos, mas está progredindo a qualidade de animação dela. Eu só vou defender uma coisa da Netflix, que é o seguinte. Netflix, muito obrigado, porque você está trazendo os animes para o Brasil, dublado. Inclusive, algumas obras você trouxe com lançamento simultâneo. Salvo engano, Violet Evergarden foi um exemplo e a dublagem está maravilhosa. Agora vem a porrada. Netflix, você me faz lembrar dos tempos áureos de Yu Yu Hakusho com aquela dublagem única. E sim, eu vou puxar a sardinha nesse nível. Você me faz lembrar de Yu Yu Hakusho com aquela dublagem icônica da Rede Manchete, porque a dublagem atual de vocês, de 2017 para trás, a dublagem era um cu, mas a dublagem atual de vocês tá impecável, pelo menos no quesito animes. Algumas séries também que eu assisti dublado também tô achando muito boa. Então, vocês estão de parabéns com as dublagens e com os animes de modo geral. E não escuta lá, não escuta o resto do pessoal não. Porque... Netflix, eu não passo pano com o seu Cavaleiro do Zodíaco. Você vai precisar me conquistar do zero agora. Por isso que temos aí a segunda metade da primeira temporada vindo, né? Mas é sempre bom a gente ressaltar onde muita gente achou que a Netflix errou em questão de animação. Um exemplo disso foi Baki, onde eles tentaram fazer o mix entre animação 3D e uma animação 2D, onde as lutas meio que tinha uma transição meio abrupta, onde uma hora era uma cena animada 2D de luta e de repente pulava para uma, tipo, entre um frame e outro pulava para uma cena de luta 3D, onde tu conseguia ver o movimento do personagem, a perna do personagem fazendo movimento e tal. Muita gente reclamou desse estilo de animação da Netflix, falando que não tava tirando a fluidez da animação, porque uma hora era uma cena 2D muito bem animada, aí na hora que o personagem ia sentar porrada em outro personagem, cortava para uma cena desnecessária em 3D. Aí a Netflix veio com O Príncipe Dragão, uma animação completamente 3D, pode-se dizer. Não, acho que ela facilmente tem 2D. 2D e meio. Ela é cel shading. Então, Cel shading é o 3D com traço de mangá. apostou mais numa animação um pouco mais completa em 3D do começo ao fim, e onde ela só veio acertar a mão um pouquinho nessas transições de 2D para 3D, onde muita gente elogiou, foi em Kengan Ashura, onde era batido você saber, onde eles literalmente fizeram o que eles não fizeram em Baki, onde tinha cenas 2D, ou seja, uma conversa entre dois personagens no momento de socialização, era uma cena 2D. Aí na hora que ia começar uma luta, porque pra quem não sabe, Kengan Ashura é um torneio, já mudava para uma animação mais 3D. E na boa, eu vou botar assim de maneira, a evolução do 3D das animações é uma coisa que está crescendo muito. Sim. E está crescendo bem. Eu vou dar um exemplo que algumas pessoas, principalmente que devem estar nos ouvindo, devem conhecer, que se chama Berserker. As animações de 2016, 2017, todo mundo odiou. Por quê? Porque eu acredito que Berserker foi, eu não vou dizer de pioneiro, mas ele foi uma cobaia para esse tipo de animação e eles simplesmente cagaram. Sim. Se fizessem um Berserker, mesmo no 3D, mas com vou botar dessa maneira, com esse carinho que estão fazendo agora em Kengan Ashura, eu acho que estaria de ok para vamos dar uma chance. Então, por conta disso, eu acho que Berserker pagou o pato, uma galera pagou o pato, mas agora esse tipo de animação está ficando melhor. Tanto que estão explorando mais, porque ela também é mais barata de ser feita. Pois é. E entrando nesse parâmetro de animação 3D errado e certo, vamos entrar na animação 3D, mas que foi uma das mais polêmicas em 2019, que foi Cavaleiro do Zodíaco, o que muita gente achou que era só um remake, igual Dragon Ball Kai foi, que era só pegando o anime e botando numa qualidade de animação melhor, mas na verdade foi um reboot, onde... De novo? Mais um reboot, onde muita gente estava achando que estava
tava vendo uma animação feita com os bonecos, os Cloth Myths, que o design do personagem tava parecendo os Cloth Myths, e outros reclamaram do roteiro, que aí eu vou deixar... A única coisa sobre o roteiro que eu faço questão de pontuar é que eu me recusei a assistir esse Cavaleiro do Zodíaco porque eles não conseguem de novo contar a história pra frente. Ah, Akira Toriyama não tem onde tirar a imaginação dele. Cara, o Ômega nasceu daí. Foi ruim? Metade. Mas eles conseguiram pelo menos contar pra frente. Porra, vai volta de novo. Não. Eu não vejo da Netflix até alguém chegar pra mim e disse: ah, lembra de Next Dimension? Sim, pois é, fizeram aquele gráfico. Tá bom, vou dar uma chance agora. Assim, a minha... Antes de entrar de fato em Cavaleiro do Zodíaco, um tema muito peculiar, né? Porque eu odeio esta coisa que lançaram. Esse amálgama de reformulação e de narrativa, com coisa antiga, com coisa nova. Eu já não gosto. Mas antes de entrar nesse ponto... A dublagem continua show. Antes de entrar nesse ponto, eu acho que é importante frisar sobre as questões das animações. A gente vai falar das 3D, mas eu ainda acho, essa já é uma opção já pessoal, eu ainda acho que as animações 2D têm um requinte, uma qualidade emocional melhor. Pelo menos eu ainda não assisti nenhum anime, nada, onde a configuração 3D me passasse características emocionais, de sentimento mesmo, de conhecer o ambiente onde o personagem vive de uma maneira eficiente. Eu só vou te dar um exemplo, Ruby. Eu assisti Ruby. Ruby é 3D. Eu assisti Ruby. Mas eu continuo sem conseguir me conectar com o ambiente do Ruby. É diferente de quando a gente assiste, por exemplo, animações do Estúdio Ghibli, que é Princesa Mononoke. Mas aí você botou o leão pra comer a mosca. Mas ainda assim existem animações do Estúdio Ghibli que não são são tão conhecidas. E ainda passa a ideia melhor. Eu acho que isso é um problema do estilo, acho que isso é um problema da questão 3D. Eu acho que essa tridimensionalidade ela deixa menos a desejar em outros quesitos, como o sentimento do ambiente. Talvez tentar reproduzir da forma mais fiel possível o ambiente não seja a questão que enriqueça a narrativa. A propósito, Uta, a pronúncia certa é Estúdio Ghibli, Estúdio Ghibli, Estúdio Ghibli ou Estúdio Tinky Winky? Assim, se nós levarmos em consideração a fonética da região, eu vou te dizer que eu realmente não sei. Rapaz, aí que uma tá. terceira guerra mundial, depois a gente discute isso. Eu sempre ouvi como Ghibli. Já ouvi como Ghibli. Já foi até anão de Senhor dos Anéis, eu já falei. Estúdio Ghibli, pronto. Ghibli, pronto. É que nem É o estúdio do Ronaldinho Gaúcho. Mas tudo bem. Ainda assim, falando a respeito das animações 3D, realmente, Bach foi um absurdo, me incomodou demais assistir Bach. Tanto que eu não consegui terminar, eu assisti boa parte do Bach, mas não consegui finalizar, porque chegava a um ponto em que aquilo ali me causava um ranço, uma falta de vontade, feria, assim, era selvagem no ponto visual, era uma questão, uma selvageria visual, doía ver, eles, assim, mas o Cavaleiro do Zodíaco, ele é bonito. Eu acho que eu posso falar. Não, tu tá sendo falando, bem generoso. tu tá falando, não, tu que coleciona assim, entre muitas aspas, os Cloth Myths, tu tá querendo dizer pra mim que aquilo dali eles não pegaram os Cloth Myths, escanearam a cara, falar assim, vamos animar essa porra. Mas é melhor que Bach. Gente, olha, primeiro de tudo, que o problema de Bach, que vocês não estão entendendo... É o Bach quando tu assiste. O problema de Bach é ser Bach. Bach não presta, Bach é uma merda. Espero que a gente entre nesse consenso aqui. Mas aí já é. Mas isso não é pra agora. Mas Olha, quer dizer que aí o daqui a autor pouco de esse Bach, vídeo tá com 100 dislikes, começa já aí. O autor de Bach, ele era excepcional em que? Passar justamente essas questões de anatomia humana. Até que ele estudou muito anatomia humana pra fazer o mangá de Bach. O autor de Bach também foi excepcional em contribuir para os meus problemas de vista, porque dói assistir aquilo ali. Happy New Year. Primeiro de tudo, uma coisa que vocês têm que entender é que há uma
como é que eu posso dizer? Tentativa Não, de passar não essa é informação tentativa. daquele filme Não, horroroso. não é tentativa não. Embora aquele filme ele Oh. tenha ficado legal esteticamente. E Ah, aqueles. que é algo de Não, o ignora Pangaré de Sagitário tu ignora. Não, vamos ser bem claros. Aquele filme, ele é bonito graficamente, fotograficamente, questão de trilha sonora e tudo, mas o não enredo é uma Saint Seiya, merda. Mas não é Saint Seiya. Mas mesmo, não é Saint Seiya. mesmo graficamente falando, não é Saint Mas Seiya, é- é Final Fantasy. É. Mas assim, Apesar de que o vai. Santuário eu gostei. O problema de Lenda do Santuário é que não é Cavaleiro Zodíaco. Aquilo ali é Final Fantasy. Aquilo ali bebe muito da fonte que fez Final Fantasy por algum motivo ficar famoso. Entendeu? Mas, pois Ó, o bem, dislike vindo, ó. Fã de Final Fantasy já tá com o botão coçando ali no dislike. eu não falei mal de Final Fantasy em nenhum momento. Eu Exaltou. só tô dizendo que o estúdio que fez esse filme de Lenda do Santuário, ele resolveu tentar beber da mesma fonte que fez Final Fantasy tão famoso. Ou em alguns designers de armadura ficaram muito cagados, velho. Não tô E- nem falando e da de aquele? Sagitário. E aquele? Gente, rapidão. Vocês querem prova maior de que Lenda do Santuário foi cuspido e escarrado de Final Fantasy? Pega uma imagem do Saga e uma imagem do Vincent de Final Fantasy VII, põe um do lado do outro. Simples assim. Google! Por favor, pessoas que estão escutando esse podcast, nós sabemos se vocês estão procurando isso no celular agora, tá bom? Então, continuando a Enfim. cagada da Flix, Enfim, vocês têm que entender, para começo de conversa, que Saint Seiya é uma obra, tanto mangá quanto anime, é uma obra muito antiga. E Inacabada. por ser uma obra muito antiga, ainda que inacabada, por ser uma obra muito antiga, ela cometeu erros ao longo dos anos que só foram reconhecidos como erros muito tempo depois, e ela já não se comunica, ela como obra já não se comunica tão bem com o público atual. Por isso que o Ômega foi tão diferente. E por isso que foi feita essa repaginação. Yorui, tu diz não conseguir entender o porquê deles sempre voltarem para o começo da história, deles sempre tentarem recontar a história do começo. O porquê, pelo menos na minha visão, é muito simples. Eles ainda estão tentando acertar a mão com o Cavaleiro Zodíaco para entregar a obra para uma próxima geração. Enquanto eles não acertarem a mão, eles não vão levar à frente. Eu tenho a minha sugestão de como eles poderiam fazer isso, que seria completamente diferente do que a Netflix fez, embora eu não tenha achado ruim, porque no meu entendimento, não é que a obra de Cavaleiro Zodíaco da Netflix seja ruim. Não é pra mim. Eu não sou mais o público-alvo. Entendeu? É a mesma coisa com Ômega. Ômega eu não era o público-alvo. Ômega foi declaradamente feito para um público mais infantil. Mas o Lost Canvas também não era, teoricamente, nós o público-alvo. Se a gente é fã de Cavaleiro do Zodíaco da forma Mas natural como ele veio, Mas era. aquele Lost Canvas é uma coisa nova, é uma informação nova, ele Não, não foi mas feito era. pra ninguém. Mas era. Isso era. não, isso O não muda o público-alvo, fato o público-alvo do Lost Canvas era o fã mais antigo, o fã que acompanhou a saga clássica, cresceu e quer um enredo mais sério. a O questão. Lost Canvas ele atende todas essas necessidades do público mais antigo. Atende, mas não foi, é uma coisa nova. Não é como eu dizer esse Cavaleiro do Zodíaco, eu vou justificar que ele é uma coisa pra criança. Eu concordo que ele é uma coisa pra criança. Não, mas também até não- as crianças podiam conhecer um universo novo que não o de Seiya. Mas aí é que tá, nos anos 80 dava pra se comunicar com as crianças daquele jeito. Hoje em dia a forma como você chega nesse público é diferente. O conteúdo que você põe pra esse público é diferente. E eu não tô aqui pra dizer qual é a maneira certa, qual é a maneira errada de chegar nesse público. A questão é, nos anos 80 a gente conseguia chegar no público com porrada e sangue. Hoje em dia a gente tem que chegar com porrada sem sangue e galinha pintadinha. É assim que o mundo Mas é. por que não uma continuidade pro bagulho? Porque voltar no Seiya. Porque eles só vão dar continuidade no momento que eles conseguirem acertar a mão, entregar um conteúdo que seja amplamente aceito pelo público atual, para eles conseguirem dar continuidade à obra, porque eles precisam que a obra esteja plenamente revitalizada para que os bolsos deles também sejam plenamente revitalizados. E é com a obra. nesse exato momento que acontece o desrespeito a mim e a todos os outros fãs antigos.
Porque você tá o tempo todo tentando acertar na mão e aquele povo que você cativou vai passar a lhe odiar porque você não termina a obra. Todo mundo, na verdade não digo todo mundo, mas a grande maioria, quando começa a se viciar ou querer acompanhar algo, quer que aquela coisa tenha início, meio e fim. Mesmo que o final seja uma merda, mas ele quer que aquela coisa acabe. No momento em que você começa uma obra, independente qual seja, em que o fã se cativou por aquilo e passa a acompanhar, ele quer que aqueles personagens tenham início, meio e fim. Se você não produz um final e fica empurrando com a barriga dizendo vamos mudar de público-alvo, vamos mudar de público-alvo, e aquele primeiro público-alvo, e o desrespeito que você está tendo com eles, essa é a minha chateação. Por esse motivo que eu digo que até Ômega, nisso, ele acertou. Porque ele pelo menos contou de Hades pra frente. Não foi o desrespeito que as outras obras estão tendo. Lost Canvas conversou com a galera antiga, por quê? Porque você viu Hades e você ficou, égua, aquela luta foi isso tudo? Como seria a luta do Shion e do Doku naquela época? E Lost Canvas revelou, mesmo sendo spin-off. Então é isso o que eu pauto e é isso o que me diz, que é um desrespeito a mim e a todo mundo da antiga geração. E não só quem assistiu, mas a quem vive no cenário de colecionador. Falando assim, com a propriedade de quem conhece uma coleção extensa de Cavaleiro do Zodíaco, já estamos cansados de ver sempre o mesmo reboot. Aí lançaram, se tinha a coleção clássica, fizeram a coleção com capa metalizada, fizeram a coleção com uma variante menor, pocket pra bolso, fizeram variante disso, fizeram variante daquilo, mas a história é sempre a mesma. Cadê o resto? Aí sempre que se lança uma coisa nova, os fãs gostam. Saga G, por mais que as pessoas critiquem, por mais que se tenha uma coisa, era uma coisa historicamente nova, era um universo novo que ainda iria se descobrir. Foi descontinuado. Tem o Lost Canvas, teve seu fim no mangá, não teve seu fim no anime, mas é uma coisa que todo mundo gostou. E foi trocado por uma mesma história que de novo nos é vendida. Só que dessa vez eles vão dizer, não é a mesma história, porque agora a gente vai misturar com coisas novas. Vamos agora, pior do que não dar continuidade, é alterar o que já existe. Certo, mas primeiro de tudo, quanto à questão das alterações, elas são necessárias do ponto de vista que você tem que se comunicar com o público novo e ampliar a base de fãs para que o projeto dê certo, para que o projeto seja rentável, certo? Do nível de animação que a Netflix fez o Cavaleiros do Zodíaco, do nível de animação que a Netflix fez o Cavaleiros do Zodíaco, ela não gastou pouco para fazer aquela animação. Então, tentativa de vender só a animação. Mudanças são necessárias. Mas, cara, aí é que tá. Você critica a narrativa desses 5, 6 episódios da série de Cavaleiros do Zodíaco do Netflix. Primeiro, não terminou nem a primeira temporada ainda para criticar o roteiro como um todo. Segundo, esse roteiro ele tá muito mais fiel ao mangá do que 40 episódios do anime. Então eu acho que em que sentido? A crítica é muito exaltada em todos os sentidos. Não, mas em que sentido? Porque no mangá, tudo ali, eu não consigo enxergar uma realidade do mangá onde eles vão lutar num coliseu e esse coliseu é trocado por um bueiro no meio do deserto. Como eu te falei, alterações são necessárias, mas ainda assim ele conseguiu ser muito mais fiel com detalhes ao mangá, à obra original do mangá, do que o anime foi. Mas porque o anime para começo de conversa... Em roupa? Porque nem a roupa é igual. Não, eu estou falando de roteiro. E o anime, para começo de conversa, quando a Toei adaptou a obra do Kurumada pro anime, ela fez uma série de adaptações, ela fez uma série de alterações. O Mitsumasa Kido no anime ele não é pai de todo mundo. Para começo de conversa. Sim. O Yoga ele não chega como espião do santuário na Guerra Galáctica como deveria ser. Tem uma série de alterações de roteiro, uma série de personagens que foram enfiados, Dócrates, toda aquela história do Ares é irmão do antigo mestre que tomou o lugar dele, não é irmão. Que tem história de dois e tal, essas Exatamente. coisas. E isso eu concordo. A Toei fez uma série de alterações e vocês não reclamam porque é a memória afetiva de vocês falando mais alto. Não, a minha questão não é essa. Eu respeito o fato deles estarem querendo
fazer o mais próximo do enredo original. O que eu ainda continuo ressaltando é que eu quero alguma coisa do que eles terminaram naquela época para frente. Eu não quero esse, por esse motivo que minha indagação e minha exclamação foram: se chegar ao momento em que falarem, lembra de Hades? Então acabou, tá sendo nova temporada, estão pegando Next Dimension, que seja. A partir daí, eu vou dizer, vale a pena você dar uma oportunidade para essa série. Pois Porque se não tiver isso, eu, de hoje, e se não der continuidade, eu digo, não vale a pena você gastar seu tempo para isso. Mas Isso é Yoroi, questão pra da- chegar lá, tem que dar certo. E pra dar certo, vocês fãs têm que dar uma chance. E mas outra coisa, isso eu não concordo. Outra coisa, se a questão é, temos que dar um rumo mais correto para a narrativa, eu não preciso criar uma nova animação para corrigir meu erro. Faz o que todo mundo faz e que ninguém reclama. Rechace em entrevista pública, faça alguma coisa, diga em entrevista, olha, não foi assim que aconteceu. Aquilo ali foi um erro da época, das condições. Você não precisa reanimar uma coisa que você pode só pegar uma parte do seu tempo em diversas entrevistas, em diversos locais e dizer, olha, não foi bem assim, naquela hora não tinha recurso para fazer isso. O que aconteceu? Que a história é essa. E continua a história. Quanto à tua indagação de não haver conteúdo novo de Cavaleiros do Zodíaco, sendo bem sincero contigo, não é uma reclamação que tu tem que fazer com a Netflix, é uma reclamação que tu tem que fazer com o próprio Kurumada. Porque é ele que não termina a obra. Na verdade, ele está fazendo Next Dimension, então, mesmo sendo ruim, ainda é uma coisa Next pra frente. Dimension atualmente está em hiato e ele está trabalhando em 3 obras paralelas para não terminar o Next Dimension. Kurumada sendo Kurumada. Então, é o seguinte, a questão da obra não terminar não é um problema das produtoras que fazem a animação, é um problema do próprio autor que não termina. A Toei, eu te garanto que ela não vai dar essa pisada, ela não vai pisar nesse caco de vidro de tentar animar o Next Dimension sem ter uma garantia de que o Kurumada vai começar a escrever mais rápido. Ou sem ter uma garantia de que a obra vai estar terminada para eles conseguirem animar tudo. Assim, mesmo com tudo isso, eu continuo Rapidão. sem querer passar pano para empresas que vão Rapidão. querer comercializar em cima de uma coisa que a gente já conhece, que já poderia ter sido finalizada. Não, eu não estou falando para vocês passarem pano. É porque nada garante que a Netflix vai dar certo com o Cavaleiro do Zodíaco, mas nada garante que dá errado. Se der muito certo, pode ser que a gente veja o futuro de Cavaleiro do Zodíaco, pode ser que a gente veja o Next Mission no Netflix. Eu não sei Entendeu? como foi a quantidade de pessoas assistindo, mas pra mim não deu certo. A primeira temporada não deu certo e eu só assistirei a segunda temporada se alguém me disser, eles corrigiram isso. Dizem, o que foi falado é que durante as primeiras semanas que saiu, o Cavaleiro do Zodíaco, ele tava na página principal da Netflix. Com o tempo, ele foi meio que indo para os recomendados, de acordo com a... Caindo em segundo plano. Caindo em segundo plano. E tu falou que segunda temporada, na verdade, eles vão ver a primeira. Olha. Pois é, ainda tem isso. Olha, bate-bola, jogo rápido aqui para não estender muito. O roteiro de Cavaleiro do Zodíaco da Netflix tá sim fiel à obra original. Mas foi uma Alterações foram feitas, assim como alterações foram feitas na obra da Toei quando ela adaptou o mangá. Então, eu não acho que essa reclamação seja válida, certo? Vocês reclamarem que foi muito corrido, que foi muita história condensada e muito pouco episódio, eu concordo. Só que eu concordo com ressalvas. É desse jeito que está sendo feito hoje em dia. Até The Witcher, que eu tô assistindo no Netflix, eu acharia que poderia muito bem estar em uma temporada de 20 episódios. Mas está em uma temporada de 8 ou 9. Mas está em uma temporada de 8 episódios. Stranger Things, as outras temporadas deles foi tudo de 8 episódios. É assim que está sendo feito. Game of Thrones reduziu para 8 episódios a 7ª temporada e depois reduziu para 6 episódios. Com tempo de duração de filme. Sim, Mas- é assim que está sendo feito Então, hoje o em que dia. eu acho? É, Eu acho é a que adaptação vale de da quem tá mídia. nos escutando agora tentar assistir 1, 2, 3 episódios, quiçá.
Você assiste a metade, assiste E logo. você colocar pra si mesmo, avaliar se esses amálgamas que eles estão fazendo nessa série são nocivos a ela, pra você, ou se enriquecem o seu roteiro, o seu conhecimento sobre tudo ali. O que eu acho é que, se der certo, a gente tem muito mais chances de ter a nossa tão sonhada continuação de Cavaleiro do Zodíaco em anime. Mas, para isso, alguma coisa na mídia com relação a Cavaleiro do Zodíaco tem que dar certo. E eles vão tentar que dê certo sempre nessa linha. Pelo menos enquanto a Toei ainda tiver com a mão grande dela em cima, eles vão tentar sempre nessa linha, de tentar recontar a história do começo em uma tentativa de ampliar o público. Cavaleiro do Zodíaco da Netflix ou Soul... Como é que é o nome? Soul of Gold. Ou Soul of Gold. Cavaleiro do Zodíaco da Netflix. Meu Deus. Por conta de um único motivo. Soul of Gold, ele só serviu para uma coisa, na minha opinião. Em questão de roteiro, ele só serviu para uma coisa. Redimir os Cavaleiros de Ouro que morreram na Saga das 12 Casas. Em roteiro, ele só serviu para isso. De resto, são propagandas dos novos bonecos da Toei Serializado. de 22 minutos. São, mas as da Netflix na propaganda do Scope Me? Não, até o momento não, porque não saiu nenhum boneco. Até o momento. Até o momento. Então é isso, galera. Essas foram as pautas desse podcast. Lembrando que esse podcast foi um patrocínio da Arcadia, aquela sua loja de jogos e esportes. Nós temos PS4, nós temos Xbox One. Se você quiser jogar aquele Fortnite, gente, a gente tem um salgadinho aqui, um brigadeiro da Nina. Rapaz, delícia! vocês vão querer vir aqui na Arcadia qualquer dia desses, na Rua da Paz, Parque Shalom, Próximo ao Gran Parque. próximo ao Gran Parque. São Luís, mano. Segue a gente nas redes sociais, vocês vão ao menos acompanhar o que acontece aqui. Todas as redes sociais, como entrar em contato, obviamente estou deixando na descrição deste humilde podcast. Bom, pessoal, tá faltando alguma coisa? Está, e sobre filmes, e nós vamos comentar isso no próximo. Afinal de contas, 2019 foi maravilhoso para o cinema e é claro que nós vamos deixar o melhor para o final. Bom, pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se por acaso querem de paraquedas neste humilde canal, não deixe de se inscrever, dê seu like se gostaram. Na descrição do vídeo, como eu mencionei, existem algumas coisas que foram mencionadas ao longo desse podcast, além, obviamente, de como entrar em contato e, por que não, fazer uma visita à Arcadia, onde ele está cedendo espaço, muitas coisas, e adivinhe, aqui é o melhor lugar de jogos em Santo Luís, em Maranhão. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Se vocês gostaram da minha participação, comentem que talvez eu volte pro próximo vídeo. Agora sim, vocês podem xingar a gente nos comentários, mais uma vez, né? Que eu sei que algum de vocês viu. Tá? Sugestões, Críticas. traumas, Críticas, comentários. refutamento de argumentos. A gente tá esperando isso tudo. Vamos ler? Talvez. Responder? Pior ainda. O que vale é a intenção. É. Fui.